saudações, este é o Jornal Massoco na sua 9ª edição. Hoje, para falar da educação de infantes, para esse tema convidamos aqui a Stella, ela que mais do que ninguém vai poder nos dar aqui a conhecer aquilo que é o seu projeto, esta questão de educação com quem ela vem trabalhando há vários anos. Stella, bem-vinda ao programa. Este é o Jornal Massoco e esteja em casa. Muito obrigada. Perguntava quando é que eu dei início ao projeto de educação como concreto. Eu comecei a partir de Moçambique. Quando começa a dedilhar, não é, o piano pela primeira vez? Comecei a tocar aos meus 5 anos de idade. Na Escola Nacional de Música não se pode entrar, ou não se podia entrar na altura até os 8. Então a minha mãe teve a iniciativa de pagar uma professora particular, que também era afiliada à Escola de Música, mas deu-me aulas particulares em casa dela, porque ela tinha o piano. E por acaso essa professora é conhecida, é Isabel Mabote, infelizmente falecida agora. Ela faleceu acho que há 1 ou 2 anos atrás, se não me falha a memória. Então foi ela que começou a fazer crescer o gosto pelo piano, pela música. Deu-me bases mais que fundamentais para eu poder depois ingressar na escola de música aos meus 8 anos. Tá certo. E de lá para cá, para além de ser pianista, a Stella participou em algum concurso público ou a nível da escola? E como é que se deu, se essa experiência lhe ocorreu? A escola de música, por sua organização, todos os anos fazia um espetáculo final. Eu quero acreditar, porque já passou muito tempo, que era sempre em novembro, outubro, por ali, nos últimos meses do ano, que coincidia mais ou menos com o término escolar. Então, sempre que a pessoa fosse terminar o ano, né, fazia-se o concerto final, né, do primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e geralmente eles escolhiam os melhores alunos para tocar, neste caso do instrumento piano, escolhiam sempre os melhores alunos para tocar. Então eu calhei sempre fazer todos os concertos. Em todos os concertos do primeiro até o 7º ano eu sempre toquei. Fazia um solo, né, porque assim tu podias fazer um solo e depois tinhas aquelas partes onde podias tocar em grupo ou cantar, ou tínhamos também o canto coral, tínhamos dança tradicional, que era ensinado pela professora Laura, eu acho que ela ainda ensina, se não me falha a memória, ela ainda é viva, então. E depois tinha também aqueles outros instrumentos que eram tocados em grupo, tipo flauta doce, e a flauta doce era também, tipo, era um grupo, né, 5, 6, 8, 10 alunos. Entretanto, no meio do ano, durante o ano, a escola também promovia pequenas coisas que faziam cooperações com várias organizações. Uma delas foi o Moja. Eu participei, acho que nos 2 primeiros ou nos 3 primeiros Mojas, que a gente às vezes fazia o acampamento em Moçambique, às vezes na África do Sul. Outras pessoas tiveram a oportunidade também de ir à Noruega. E tivemos também uma cooperação com a Finlândia, que chamávamos Filambic. Então, estudantes da Academia Sibelius Academy vinham, davam-nos aula de orquestra, que era uma coisa que a escola de música não tinha na altura. Exato. Então faziam aquela coisa das orquestras, eu era sempre a pianista e os outros tocavam outros instrumentos, então fazia-se uma orquestra, ficava muito bonita. E essas cooperações também permitiram para que nós ganhássemos mais gosto pela música e pela arte de tocar. Tocar em orquestra é muito bom. Pois eu também tive uma banda, então nós estávamos sempre em andamento, tínhamos vários concursos para além da escola, tínhamos as nossas coisas que nós íamos procurar. Um dos concursos que a gente participou foi o Crossroads, que é conhecido em Maputo. Mas pela nossa idade acabaram não nos dando o prémio, porque diziam que depois seria muito complicado para pedir autorização aos pais e depois para poder viajar para fazer concertos a nível
internacional. Naquela altura a barreira deles foi essa. Exato. E falando nisso, acha que em algum momento, para além da Stella, outros pianistas ou pessoas que têm paixão por outros instrumentos de música, enquanto jovens ou adolescentes, né, na pré-adolescência, vendo um limite para os seus sonhos por causa desta barreira que a Stella mencionou? Eu vou falar por nós, do meu grupo. A nossa barreira não era dos nossos pais, era do pessoal que organizou o concurso. Porque os nossos pais já estavam abertos a várias viagens. Nós já tínhamos feito viagens com o Modja, já tínhamos feito viagens com o Projeto Filambique, dentre outras viagens que já fizemos. Até já houve viagens que, por exemplo, nos diziam: há um concurso na África do Sul, no sítio X, vão. E a gente pegava e ia com o consentimento dos nossos pais, claro. Mas eles sempre foram... apoiavam-nos muito nessa nossa caminhada. Então eu digo que a caminhada a nível musical não são os pais que não apoiam os filhos, mas sim as próprias organizações que nos estimulam também, porque muita coisa da arte, piano, guitarra, etc., é bom quando é estimulado, quando a criança é mais jovem, adolescente e tal, ainda está na flor da idade, tem energia. E muitas das nossas instituições, infelizmente, não têm organizado a coisa nesse sentido. Para quem acaba de se juntar a nós estamos aqui com a Stella, ela que é moçambicana, pianista, está aqui a falar-nos do seu percurso neste mundo da música. Stella, o piano como instrumento é difícil aprender? Piano, para mim, é um instrumento difícil, sim, no princípio. Mas quando a pessoa entende a lógica, depois acaba ficando mais fácil. Claro que depois a pessoa aprende músicas, o nível de dificuldade vai aumentando à medida que tu vais aprendendo uma música nova e depois vais aprendendo compositores novos. Exato. Por exemplo, se a gente comparar o Bach com o Chopin, são níveis diferentes. O Bach está no período barroco e o Chopin está no período romântico, mas o Chopin já tinha melodias mais complexas. Então eu não posso pôr um aluno principiante a tocar Chopin sem passar de alguns compositores que vão lhe dar uma técnica básica para chegar lá. Mas isso não quer dizer que seja difícil, que ele vai aprendendo cada música e cada música é difícil sempre no princípio. Até para mim que sou professora ainda posso pegar uma música e estudar e dizer, essa música é difícil, mas depois à medida que vou praticando 2, 3, 4, 5 vezes a música fica fácil. Então sim, o piano, para responder a sua pergunta, o piano é difícil, mas não é impossível. E é um instrumento que eu recomendo a muita gente que aprenda primeiro, porque é um instrumento que te dá a base para entender todos os outros instrumentos. Um pianista tem a habilidade de ser autodidata para tocar qualquer outro instrumento. Não sei se acontece mesmo com os guitarristas, mas com os pianistas é mais fácil a transição. Por isso é que mesmo na escola de música ou em todas as escolas de música, não só em Moçambique como aqui nos Estados Unidos e outros países do mundo, sempre que a pessoa vai a começar, fazem com que tu comeces com o piano, com a teoria musical e o piano. Então depois, mais à frente, tu escolhes já os outros instrumentos que queiras aprender. Exato. E uma curiosidade, talvez essa até é uma questão já mesmo particular. Existe assim uma grande diferença entre o piano e o keyboard? Ou seja, como é que chamam isso em outro nome? O teclado? O teclado, sim. A diferença é que o piano é acústico e o teclado é eletrônico, né? Mas as teclas são as mesmas. Se a pessoa comprar um teclado, por exemplo, com touch response, o teclado fica tipo, estás a tocar um piano regular, né? Então depende muito de quanto é que a pessoa está disposto a gastar para poder ter um teclado parecido com um piano. Tens várias marcas, o Yamaha, o Carswell, e estes têm aquele touch response parecido com o piano. Que tu, se tocares no teclado, vais sentir como se tocasses no piano. Mas no passado, os nossos professores sempre nos recomendavam que aprendêssemos no piano, para depois fazer a troca, não ao contrário. Mas hoje em dia, as coisas estão mais flexíveis, então eu não forço os meus alunos a fazerem num piano mesmo, porque às vezes a pessoa nem tem espaço em casa, então fica limitada a só ter um piano.
enquanto pode ter um teclado, pode aprender e desenvolver e depois mais à frente, se tiver espaço, compra o piano. Como professora, quantos anos de carreira tem? Como é que salta para os Estados Unidos e continua a ser professora? Muitas vezes a gente vê pessoas que nos seus países de origem, neste caso Moçambique, tiveram outras carreiras como advogados ou mesmo até professores, mas que quando saltam para os Estados Unidos não conseguem continuar com a mesma carreira. Bom, para a minha área não tive dificuldade nenhuma, porque é uma área rara a nível mundial. Não são muitos professores formados em música. Inclusive aqui na própria América, que tem vários professores dando aulas, nem todo mundo tem um bacharelato de música, uma licenciatura em música. E eu fiz a minha licenciatura na Unisa, numa altura que ainda não havia licenciatura na UEM, ou estava para começar, ainda estavam a organizar, então eu fiz na África do Sul, fiz uma parte na Unisa e uma parte na Universidade de Durban, terminei e, aliás, eu já vinha dando aulas antes da universidade, porque eu tenho 23 anos como professora. Quando eu estava a fazer a escola de música, eu estava já a dar aulas, porque para ganhar experiência mesmo. Nos primeiros anos não era fácil, mas a pessoa vai praticando, aquela coisa da prática, tu aprendes, fazes um erro aqui hoje, amanhã vais fazendo um erro ali. Eu tomava muito notas para saber, ok, nesta vez este aluno não aprendeu assim ou não funcionou muito bem, então eu tinha que tentar me superar para uma próxima, para que a pessoa aprendesse bem. Nem sempre a pessoa continuava, às vezes era outra pessoa, então eu já sabia, ok, este erro não posso cometer, vou fazer desta forma. Então, a minha prática, o meu método foi melhorando dessa forma, porque eu tenho o meu método. Então, por isso é que muita gente acaba, quando me conhece, contrata, me recomenda, porque é do tipo, veem que não, a criança aprende muito rápido, porque eu fui errando no princípio, nos primeiros anos, mas depois eu desenvolvi uma prática ou uma forma de ensinar que permitia ou permite ao aluno que aprenda em muito menos tempo do que antes, né? Então, a transição de Moçambique para aqui foi simples, né? Cheguei aqui, procurei clientes e comecei a trabalhar. E montei a empresa. Na altura, era em Connecticut, então depois eu fiquei 3 anos em Connecticut, depois fui para Utah e agora estou aqui. E como sabes, em cada estado a pessoa tem que registrar sempre uma nova empresa. Sim, sim. Porque as regras são diferentes, não é muito fácil só pegar a LLC de um estado e mudar. Então é por aí que eu depois acabei registrando primeiro uma LLC em Connecticut, depois fui para Utah e agora estou aqui e registrei uma LLC que também vou transformar em non-profit, que é sem profit. Sim, como é que sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, que eu quero fazer das duas formas, porque a minha intenção é apanhar as camadas desfavorecidas também, que queiram aprender música, porque tem-se muitos talentos dos dois lados. Então, não só para os Estados Unidos, mas no futuro também para Moçambique, porque é uma área muito fraca no nosso país, então requer muita atenção e carinho da nossa parte. Muito então, bem. A transição foi mais ou menos assim, não foi difícil, embora quando eu cheguei muita gente dizia que eu estava maluca porque eu não ia conseguir dar aulas, mas para todas essas pessoas que diziam isso, o contrário. É certo. E para quando, já agora falando das técnicas que a Stella usa para poder ministrar as suas aulas, e para quando é que vai trazer-nos uma brochura ao seu público-alvo e para o mundo também poder ter um livro, alguma coisa que mostra este carisma, este profissionalismo que a Stella tem com a música no geral? Bom, esse projeto é para ontem. Já tinha que existir, porque eu já tenho, sem exagero, 7 livros na minha cabeça por escrever. Mas pelo menos já iniciei que é pôr o livro no papel, neste caso, porque está sempre na minha cabeça. Então, há algumas coisas que eu vou ensinando que já está lá, então eu só vou... Às vezes os pais dizem, mas onde é que está o livro? Tipo, né? Então eu vou ensinando da minha cabeça, mas o projeto é urgente e eu pretendo mesmo transfigurá-lo para o livro. Aliás, eu tenho um livro manuscrito, então agora só estou a fazer a transição para escrever e poder vender
nas diversas plataformas digitais, a Amazon sendo uma delas. Moçambique e o mundo está à espera desta contribuição da Stella, que já está, de facto, daquilo que diz, a fazer muito. Agora, a minha questão seguinte, e que já vamos caminhando para o fim, qual é o seu, vamos dizer, público-alvo em termos de dar aulas? Tens um grupo específico em que trabalhas com ele, ou que sonha trabalhar com ele, ou manter-se, ou está aberto para todo mundo que está interessado em aprender piano? Em princípio, eu diria que estou aberta a todo mundo. No entanto, calho muito com as crianças, né, que estão em idade escolar, dos seus 3 até os seus 17, 18, são as crianças que têm me dado mais pão. Mas também tens os adultos que de repente dizem: eu sempre quis aprender piano. Na altura não tínhamos dinheiro na minha família, mas agora eu tenho dinheiro para pagar. Então também aparecem muitos destes. Então eu diria que estou aberta a estas duas faixas, os adultos mais velhos, que são os que têm mais tempo para o piano, e as crianças. No entanto, é aberto, né? Qualquer pessoa que queira dedicar-se a aprender, fazer um aprendizado para um dia também trabalhar com isso, estou aberta. E agora também comecei a trabalhar com crianças com necessidades especiais, e é um trabalho extremamente gratificante, porque a pessoa nota que com a terapia do piano, a música em si, ajuda estas crianças a desenvolverem mesmo. Exato. Então, E as aulas da Stella são online ou são presenciais aí na cidade onde se encontra? tenho metade online, metade presencial, porque na verdade, depois do Covid, a gente aprendeu a não se limitar pela barreira da distância. Exato. E aprendi também a desenvolver técnicas de ensino online, então praticamente ter uma aula online comigo é como se estivesse aqui ao lado. Que bom. E gostaria de que falasse um pouco mais desta experiência com crianças portadoras de necessidades especiais ou autistas, talvez é por aí onde ia. E esteve a dizer aqui que é gratificante trabalhar porque consegue, através da terapia, não é, da música, do piano, notar diferenças de comportamento na criança, ou talvez o foco da criança, ou maior alegria. Crianças e adultos, porque tens autistas e pessoas com síndrome de Down. Eu noto sempre que eles ficam mais calmos quando estão a ter a aula e são muito rápidos no aprendizado. Tipo, às vezes até chegam a ser mais rápidos que uma criança que não tem nenhuma deficiência nesse sentido. Então, são os meus melhores alunos. Então, significa que quem nos assiste agora, que está em Moçambique, uma vez que as aulas também podem ser online, a sua plataforma já está mais ou menos configurada para que essas pessoas também possam participar, apesar de estarem do outro lado do mundo, como se diz. É assim, eu dou aulas via Zoom, via FaceTime, então qualquer pessoa pode me procurar em qualquer canto do mundo, né? É só uma questão de ter os meus contactos, o meu website, e depois, eu tenho as redes sociais também, então muitas pessoas contactam-me às vezes através das redes sociais. No entanto, eu prefiro não dar aulas a pessoas que estejam em Moçambique pelo fuso horário, porque principalmente agora que estamos na Califórnia são 9 ou 10 horas de distância, porque no verão, Sim. no horário de verão são 9, no horário de inverno são 10. Então seria muito confuso para mim dar aula a alguém em Moçambique, porque, por exemplo, lá se são 14 ou 13 ou 12, aqui é madrugada, então não posso me comprometer a fazer isso. Mas no dia que eu lançar a minha plataforma online, que eu acho que já tinha falado consigo também, eu vou fazer uma plataforma online onde eu dou a aula e a pessoa tem a habilidade de seguir a qualquer hora do dia, né? Aí eu posso abrir espaço para as outras pessoas e ficar uma situação de, por exemplo, se a pessoa quer fazer uma consultoria que não entendeu algo realmente numa das aulas e precisa da minha ajuda, aí a gente marca
Mas seriam situações isoladas, né? Porque a pessoa já tem a aula ali e já está lá. Mas pronto, nem sempre tudo é percebido através da aula, então a pessoa poderia contactar-me e dizer, olha, aqui eu não entendi, peço uma aula, né? Assim, ao vivo. E aí sim, mas de momento é aquilo mesmo, o fuso horário não permite. Muito obrigado, Stella. Eu acho que esta conversa é muito rica e especialmente para esta parte de pessoas que tenham algum tipo de deficiência, porque muitas vezes os pais ou parentes de pessoas com este tipo de, vamos dizer, autista ou síndrome de Down, como referiu, às vezes não encontram terapias assim que possam exercitar em casa, não é, enquanto estão relaxados, e eu acho que esta plataforma vai e vem ajudar bastante, e muitos parabéns por isso. Obrigada. Agora, a última questão, uma das últimas perguntas, talvez que eu havia de colocar a Stella, e talvez em jeito de fecho, seria: que recomendações haveria de dar? Se bem que entendi, estas aulas ajudam as pessoas a fazerem aquilo que é o desenvolvimento cognitivo, prestar mais atenção, e não só. Acha que o aprender piano faz com que as crianças talvez sejam menos impulsivas, tanto que saiam vamos dizer, das redes sociais, dos aparelhos, dos celulares, etc. Vê isso como algo que ajuda no desenvolvimento do ser humano no geral, no dia a dia? Sim, porque a pessoa que toca instrumentos musicais, piano, guitarra, violino, bateria ou qualquer outro, já tem uma evolução diferente a nível dos neurônios. Então, e depois tem aquela parte onde a pessoa vai ficar a praticar, logo já não tem tempo de ficar muito tempo ao celular ou nos computadores ou nos tablets. As crianças hoje em dia têm os tablets e tal. Mas eu vejo mesmo em alunos meus que eles passam mais tempo, se está no tablet, está a consultar a música que aprendeu na aula e como estudar a música. Alguns até, quando são mais ousados, vão pesquisar a música a seguir no livro, através do tablet, no YouTube, tentam tocar a música a seguir. Stella, gostava de deixar considerações finais, beijinhos, abraços. Este é o momento. Isso faz lembrar os programas de rádio que faziam no nosso país. Beijinho para a pessoa X, fazer. Mas pronto, vou agradecer o convite pelo Massoko ter convidado-me para esta conversa breve sobre música, e que continuem a ter iniciativas deste género. Tem aqui muitos jovens no país que precisam de expressar-se também, né? Porque tem muitos moçambicanos e muitos estão a fazer boas coisas, então era só mais ou menos isso. Muito obrigado, Stella. E nós contamos contigo para as próximas edições, para trazer mais temas, não só de música, mas aquilo que estava a dizer aqui, que as pessoas estão a fazer muitas coisas boas e também precisamos encontrar, existem vários grupos onde os moçambicanos estão a discutir coisas do dia a dia ou alguns assuntos ligados à política, etc, etc. Por exemplo, estamos aqui no mês da mulher. Este é o primeiro ano, não sei se é por causa do que está a acontecer em Moçambique, mesmo aqui nos Estados Unidos, que não vi muito movimento do mês da mulher a ser celebrado assim com pompa e circunstância. E já agora, a Feliz Dia da Mulher, estamos atrasados alguns dias. Mas, mas podem não ter celebrado com pompa e circunstância, porque estão mais responsáveis. Também. Mas a ideia é que queremos trazer mais testemunhos sobre vários temas, não é? Outras abordagens que as pessoas possam contribuir enquanto moçambicanos vivendo na diáspora americana. Estamos abertos a isso. Muito obrigado, Stella, pelo tempo, e até a próxima.